Eu sou o chefe Renato Oliveira e aqui no meu canal compartilho dicas e receitas incríveis de molhos e massas sem glúten e lactose. Hoje vamos dar um passo adiante e aprender a fazer um pão sírio perfeito, totalmente livre de glúten e lactose, com poucos ingredientes e repleto de sabor. Se você está em busca de uma opção de pão saudável, saboroso e fácil de fazer, veio ao lugar certo. Ao longo deste vídeo, vou guiá-lo por cada etapa do processo, desde a preparação da massa até a assadura no ponto ideal. Tenho certeza de que você ficará impressionado com o resultado final. Então, pegue lá o seu avental, prepare suas mãos e me acompanhe nessa experiência gastronômica incrível. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seus comentários ao longo do vídeo. E se gostar da receita, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa receita do pão sírio sem glúten e sem lactose. Lembrando que, como sempre, nas nossas receitas aqui, os ingredientes e as quantidades estão aqui embaixo na descrição. E a primeira coisa que nós vamos fazer é misturar o azeite com a goma xantana. Então eu tenho aqui uma colher de sopa de azeite e eu vou misturar 1/4 de colher de chá de goma xantana. Então vamos colocar aqui e vamos misturar bem. Por que fazer essa mistura? É para que a goma xantana ela se incorpore melhor às farinhas e evite também de começar a criar grumos. Já tem aqui, ó, bem misturado o azeite e a goma xantana e eu vou então reservar e nós vamos então agora fazer a preparação do nosso fermento. Para preparar o nosso fermento, eu vou pegar primeiro aqui uma água. Eu tenho aqui uma água que ela está a 40 graus e vou colocar 150 ml de água. É importante que a água não passe dos 40 graus sob pena de matar o fermento. Essa minha chaleira, ela tem um termômetro, né? Então eu consegui chegar nessa temperatura que não ultrapassasse os 40 graus. Se você não tiver uma chaleira dessa, você pode usar esses termômetros culinários, que eles também servem para você medir a temperatura da água. E se você não tiver nem essa chaleira e nem um termômetro, também não tem problema. O que você vai fazer é, na hora que colocar a água, você vai sentir, né? Pode colocar o dedo ou pode segurar, né, o vidro onde você colocou essa água. Se você conseguir segurar tranquilamente, aí, sem se queimar, né, é porque a água não passou dos 40 graus. Tem aqui então 150 ml de água, né, essa água morna, como eu já falei. E eu vou colocar aqui o fermento. Aqui eu tenho uma colher de chá de fermento biológico seco. E vou dar uma misturada. A intenção aqui também é que o fermento, ele já misturado na água, já bem dissolvido, ele vai incorporar melhor aí na farinha e já está começando aqui então a fermentar. Bom, então está aqui já preparado o nosso fermento. Vamos separar aqui também e agora vamos fazer a mistura das farinhas. Então eu vou pegar aqui um bowl, né, uma vasilhazinha aqui de vidro e vou misturar as farinhas. Então a primeira farinha que eu vou colocar aqui é a farinha de arroz. Então eu tenho aqui 3/4 de xícara de farinha de arroz. Aqui eu tenho meia xícara de farinha de grão de bico. 1/3 de xícara de amido de milho. Se você não quiser usar o amido de milho, pode substituir pela fécula de batata. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de polvilho doce.
A xícara que eu estou usando, ela tem 250 ml. Agora eu vou colocar aqui uma colher de chá de sal. Agora eu vou misturar bem e o melhor é que seja usado esses batedores de arame, porque eles facilitam bem mais. Se você não tiver aí um batedor de arame para fazer a mistura, você pode pegar 2 garfos, né? Junta os 2 garfos e mexe que ele faz praticamente a mesma função. Ou então pode mexer com a colher também. O importante é que essa mistura fique bem homogênea. Bom, as farinhas estão bem misturadas, então agora eu vou trazer o azeite, que está misturado com a goma xantana, né? Dou aqui uma misturada. E vou trazer aqui então o fermento, né? Fermento que foi misturado com a água. Esse aqui eu vou colocando aos poucos. Eu não vou colocar tudo de uma vez só, coloco. Vou misturar. Boto mais um pouquinho. E vou misturando. A culinária, né, ela não é uma ciência exata, né? Então, dependendo muito aí da qualidade da farinha, da temperatura ambiente, pode ser que haja necessidade de colocar um pouquinho mais de água ou até um pouquinho mais de farinha, que no caso a gente colocaria mais um pouco de farinha de arroz, né? Mas isso, depois de a gente colocar tudo, que a gente vai ver o ponto, se conseguimos chegar no ponto, e se não conseguir, então você pode colocar, né, mais um pouquinho de água ou mais um pouco da farinha de arroz, o que deve ser, como eu falei, né, colocado aos poucos, que é para não perder o ponto. Ó, aqui dá para ver que já começou, ó, já não está mais aquela farinha seca, né? Então eu vou despejar aqui o restante aqui da água com fermento. Dou mais uma misturada aqui com a nossa colher. E agora eu vou ter que partir, né? Partir aí com as mãos, né? Ou seja, vamos colocar a mão na massa. Então, vamos limpar aqui para tirar todo, né? Não perder nada aqui da nossa farinha. E vamos misturar então com a mão. E aqui que está o segredo, né, desse nosso pão sírio. Porque nós temos que obter uma mistura que ela esteja bem homogênea, que ela esteja lisa também, porque não pode, ao mesmo tempo, ficar assim, ela muito úmida, mas também não pode ficar ressecado, que comece a dar rachaduras. Então, ó, vamos misturar bem aqui. Vai, mistura com a mão, puxa lá embaixo já para ver o que tem da farinha, vai virando e vai amassando. Com isso você tira o ar que tiver dentro, né? E também a farinha, né, vai se incorporar bem. Continuamos, ó, pode ver que eu por enquanto ainda tenho aqui, ó. O que acontece? Por enquanto ainda tem a farinha solta, ela não pode ficar dessa forma. Então, mais uma mistura. Você pode, inclusive, ó, vamos para facilitar um pouco aqui, ó, de misturar. Eu vou tirar aqui da vasilha. Vou colocar aqui um pouco da nossa farinha de arroz. Né, polvilhar a bancada, que é para a massa não começar a grudar. E agora eu posso trabalhar aqui, ó, mais tranquilo, ó, pegando toda a massa
E você vai dar uma sovada aqui, né? Ó, vai, puxa nos cantos. Vê se saiu um pedacinho, você vai lá buscar o pedaço. Ó, você pode também, ó, fazer aqui uma bola, né? Já vai colocando, ó, porque vai ver que ela vai... que isso ajuda a massa a ficar bem misturada. Ó, e vai ficando bem lisa. Então, ó, vai para um lado, vai para o outro. Nós temos que garantir, como eu falei, né, que fique tudo muito bem misturado. Não pode, a massa não pode estar quebrada, mas também ela não pode ficar muito úmida. Então nós temos aqui, ó, a nossa massa, ó, que ela ficou, ó, tá bem lisinha. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar dentro de um saco plástico, esse saco plástico de congelamento. Vamos abrir aqui o saco. Colocamos aqui dentro. E vamos levar isso aqui para um lugar que esteja mais quentinho, né? Isso pode ser dentro do forno desligado, pode ser dentro do armário ou até mesmo dentro de aquelas caixinhas de isopor. E vai ficar descansando por 1 hora. Você gostaria de se transformar em um expert na preparação de massas sem glúten e lactose? Poder fazer massas de panqueca, pão, bolo tipo pão de ló, empadão, nhoque, lasanha, ravioli, talharim e até mesmo pizza no conforto de sua casa. Quem sabe até para compor aí uma renda extra, já que o mercado de comidas sem glúten e lactose está em uma linha crescente. Acabei de lançar um curso online onde ensino como fazer massas sem glúten e lactose. E vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, um link onde você pode conhecer melhor o riquíssimo conteúdo do nosso curso. Além de se aprimorar na confecção de massas básicas sem glúten e lactose, você também vai aprender dicas para o seu dia a dia na cozinha e desfrutar de receitas incríveis de molhos, bebidas vegetais e substitutos da lactose, como manteiga, creme de leite, requeijão, leite condensado e cobertura para bolo. Quem sabe se a gente não se encontra lá no curso. Vou pegar aqui uma massa que já ficou 1 hora descansando. Então vou aqui na minha bancada, coloco um pouco de farinha de arroz, que é para na hora que estiver trabalhando não grudar na bancada. Então vou pegar aqui a massa. Eu vou dividir essa massa aqui em 4 partes. Ó, é bom dar uma mexida nela antes, ó, porque ela ficou ali descansando, que é até para tirar o ar e para que ela fique totalmente igual, né? Porque a tendência mais é que ela comece a ressecar por fora e dentro ela fica mais úmida. Então, a partir do momento que a gente vai mexendo, ó. Então, vamos fazer primeiro essa divisão aqui das 4 partes. Eu vou pegar uma para trabalhar e as outras eu vou colocar aqui dentro, onde até tem um pouquinho de farinha, deixo elas aqui, que é para não ressecar, eu cubro aqui com o pano. Então, ó, vou amassar bem e vou bolear, né? Ó, aqui com a mão e vou boleando, que é para ela não rachar e ficar também, ó, ficar bem lisinha. Ó, tá bem lisa. Mais um pouquinho aqui de farinha na nossa bancada. Vou colocar aqui, então, no meio, ó. E vou abrir. Ó. Primeiro abro aqui um pouco com a mão. Vamos colocar aqui um pouquinho também de farinha. Vou pegar aqui um rolo, esse aqui é aquele rolo de massa, e vamos colocar sempre assim, ó, do meio
para as pontas e virando e colocando a farinha até atingir o ponto que nós queremos, que vai ser em torno aí de uns 15 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de altura. Bom, se você não tiver aí um rolo, você pode usar uma garrafa, né? Pega uma garrafa de vinho, tira o rótulo, dá uma boa higienizada e você pode usar. Então, ó, como eu falei, ó, do meio para as pontas. Aí eu viro, não, mas antes eu coloco um pouquinho de farinha, que é para não grudar. Passo aqui a mão. Aqui já está com farinha. E meio para as pontas. Você pode, assim, se quiser garantir, vai ficar bem redondinho, pode pegar um prato também e colocar aqui e recortar. Vamos ver se está aqui mais ou menos aí uns 15 centímetros. Deu até um pouco mais. Então eu vou ter que fazer isso com todas elas, ó. Então, vou pegar essa aqui, eu vou colocar aqui no lado aqui no nosso prato, com um pouquinho de farinha, e vou cobrir com plástico para ir colocando as outras também depois, e assim elas não vão, assim não vai grudar. Então, ó, vamos fazer isso com os 4, né? As 4 partes aí que nós tivemos. Então agora pego o outro, de novo, vou dando aquela, ó, né? Então, amassei bem, vamos bolear e colocar aqui, né, no centro. Primeiro, botar uma farinhazinha na mão aqui, que senão já começa a grudar nos dedos aqui, pronto, lá se vai o trabalho. Então, ó, do meio para as pontas. Colocamos um pouquinho aqui da farinha. Espalhamos. Vamos virar. Aqui já tem a farinha. Ó, como é que tá? Ó, bem lisinha. Separa aqui, então, com plástico. E vamos para a última. Estamos com as 4 prontas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar então para a nossa frigideira. Ó, tá aqui mais uma. Ó, é bom tirar, tá vendo? Se ficar muito excesso de farinha, porque senão essa farinha vai acabar queimando na frigideira. Isso aqui também a gente pode fazer isso aqui na hora que levar para a frigideira. Ó, pode ver que ela tá bem, né? Então vou levar aqui os 4 discos aqui prontos. Eu vou cobrir aqui com o pano para não ressecar, porque eu vou precisar dar uma esquentadinha aí, porque a chapa, né, que vou colocar, no caso a frigideira, tem que estar bem quente, que é para dar um choque. Então na hora que você coloca o disco do pão ali na frigideira, e ela não vai ser colocado azeite, óleo, nada, colocou nessa chapa bem quente, a reação que vai dar vai criar umas bolhas. Então na hora que começou, criou as bolhas, a gente vira para o outro lado também e vai ficar pronto. É rapidinho. Já esquentei bem aqui a nossa frigideira e aqui o que eu fiz? Para ficar até mais bonitinho e também caber bem certinho aqui, né, dentro da nossa frigideira, eu peguei um pires, né, de 15 centímetros de diâmetro e coloquei em volta aqui e recortei eles bem redondinhos. Então vamos começar aqui, vamos colocar aqui o nosso primeiro. Se ainda tiver, né, como eu falei antes, se tiver assim muita farinha, dá uma tirada. E agora, ó, vamos colocar aqui.
e vamos aguardar, né? Isso aqui às vezes pode levar aí uns 3 ou 4 minutos, dependendo. Então ela colocou bem quente, né? Se daqui a pouco achar que vai começar a queimar também, a gente pode baixar um pouquinho. Mas de início, né, a frigideira ela tem que estar com uma temperatura bem alta, que é para dar aquele susto, né? Então começa, ó, já está começando a formar aqui umas bolhas. Ó, pode ver aqui, ó, já está com a bolha. A chapa está bem quente e vamos aguardar aqui para que forme essas bolhas aqui também, nessas outras partes, quando então a gente dá uma virada e deixa também um pouquinho do outro lado. Vou virar, porque eu estou vendo que o outro lado, ó, já estava querendo começar a dar uma queimada. Igual a gente fica acompanhando, né? Ó, já está também criando a bolha desse lado, que é para não queimar. Então a gente pode até pegar a espátula aqui, dar uma olhadinha lá embaixo, ó, ainda dá para ficar mais um pouquinho, que é para também não ficar muito cru, né? Se bem que você pode também não deixar ele totalmente cozido, né? Se quiser guardar, né? Porque o ideal é que faça e já coma, né? Mas se você for deixar para depois também, você pode não deixar ele meio cru assim, tal, e depois usar, botar aqui na frigideira de novo, na hora que for usar, ou até mesmo rechear e colocar no forno, ou colocar no micro-ondas. Bom, vou tirar e vamos colocar outro. Tiramos aqui o excesso de farinha. Ó, vê que já está começando a criar umas bolhas, ó. Vamos ver como é que tá aqui por baixo. Ainda dá para, podemos deixar mais um pouquinho. Depois que já está bem quente, né, a frigideira é bem quente, você pode até baixar um pouquinho a temperatura para que não queime. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero que você tenha aí aproveitado tanto quanto eu aí, né, para fazer esses pães sírios aqui que ficaram deliciosos, ó, dá para ver, ó, aqui, ó, bem macio. E quero agradecer a você que assistiu e reforçar aí mais uma vez o convite para que você possa conhecer aí o nosso curso de massas sem glúten e lactose, que ficou muito legal. Então, se você quer conhecer melhor, aqui embaixo, né, na descrição, o primeiro link aí, você clica ali e conhece então o nosso curso. Viva bem sem glúten e lactose com sabor. Valeu!